Muito bem, é bom estar aqui novamente com vocês, né, para a gente dar continuidade. Eu acho que se vocês tinham muito para cá, para ficar mais perto da gente, sabia? Mas é bom a gente estar aqui, né? Quem se lembra sobre o que nós estamos falando? Sobre os dons de ministério, né? Os 5 dons. Então eu deixei aquele slide ali para a gente poder se lembrar um pouco dos dons de serviço, que Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então parece-me que este é o modelo de Deus para a igreja. Não é o que nós entendemos que o corpo de Cristo é formado a partir destes 5 ministérios. É lógico que existem outras estruturas, né? Nós, como presbiterianos, por exemplo, temos a igreja baseada numa estrutura não congregacional, ou seja, não é uma igreja que se reúne em assembleia para poder decidir as coisas. Nós temos um corpo diretivo que é chamado de conselho. Há um pastor da igreja ou pastores da igreja, existem os presbíteros da igreja, há diáconos da igreja, lideranças, etc, etc. Há outras estruturas que têm em igrejas locais, igrejas mais congregacionais, onde existe ainda a figura do pastor ou da pastora, mas é a igreja que precisa decidir em assembleia todas as coisas que acontecem. Existem algumas outras estruturas que são episcopais, né? Obrigado. Que são episcopais, né? Onde a figura do líder é mais forte do que a figura do próprio corpo eclesiástico e assim por diante. Ou seja, existem vários modelos e várias formas estruturais das igrejas locais, regionais, nacionais se organizarem. Mas não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. A gente não está falando aqui sobre sistemas presbiterianos de igreja, ou sistema batista de igreja, ou sistema assembleiano de igreja. Nós não estamos discutindo aqui como é que a igreja presbiteriana do Brasil, ou como a igreja Assembleia de Deus, ou como a igreja quadrangular se reúne, se resolve e interpreta as questões bíblicas de como deve ser o corpo local e etc. Não é disso que nós estamos tratando. A gente está tratando basicamente da estrutura que Deus criou para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele perpassa as igrejas locais, mas ele não está contido a esse corpo local. Ou seja, não é somente nós que estamos aqui que pertencemos ao corpo de Cristo. Mas há pessoas que pertencem ao corpo de Cristo na cidade de Londrina, de uma forma geral, inteira. No Paraná inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O mundo inteiro tem pessoas que estão dentro deste chamado corpo místico de Cristo. E o que é o corpo místico de Cristo? Não tem nada a ver com magia, com misticismo. Mas o corpo místico de Cristo é justamente esta união de um corpo invisível. Porque você não consegue saber quem é da igreja. E eu não estou falando de igreja local, quero repetir sempre isso. Você não consegue saber quem é da igreja porque isso não está escrito na testa da pessoa. Não tem uma tatuagem para dizer que essa pessoa é da igreja. Não há um anel para dizer que essa pessoa pertence à igreja. Na igreja local nós sabemos, né? Quem vem à igreja é da igreja. Quem se batiza é da igreja. Quem faz profissão de fé é da igreja. Quem é membro da igreja é da igreja. E assim por diante. Nós temos regras humanas que nos fazem entender quem é o corpo eclesiástico local, que pertencem à membresia da igreja, que tem os seus direitos de voto, que tem direitos de tomar ceia e etc. São várias questões aí que são postas, mas não é sobre isso, é sobre o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, nem você nem eu sabemos quem são. Eu não sei quem pertence ao corpo de Cristo. Quem sabe é Deus. O Espírito Santo conhece. A Bíblia diz que nós podemos entender quem é de Cristo através da vida que a pessoa leva. E quando fala sobre a vida que a pessoa leva, não é se a pessoa peca ou não peca, porque isso aí retiraria todos nós do corpo de Cristo, porque todos nós pecamos.
Correto? Sim ou não? Sim. Todos nós somos pecadores. Ah, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ok, eu também. Mas eu continuo pecando. E amanhã eu vou pecar de novo. E depois da manhã eu vou pecar de novo. Depois da manhã eu vou pecar de novo. Eu vou pecar de novo até o último dia da minha vida. Talvez o meu último suspiro na terra seja um pecado, não sei. Porque essa coisa chamada pecado, essa natureza pecaminosa, ela está dentro de mim. Eu herdei isso no meu nascimento, que veio dos meus pais, que veio dos pais dele, e que veio de toda a humanidade, porque o pecado entrou em nossa vida através da queda que nós lemos em Gênesis. E quando aquele casal pecou, fez com que todos os seus descendentes nascessem como? Em pecado. Então nós somos pecaminosos. Todos nós somos. Agora, o fato de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro nos faz ter o direito de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Salvos. E esta função de ser filho de Deus é uma função do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que faz isso conosco, é que nos coloca no corpo. Então nós não entramos no corpo por batismo, nós não entramos no corpo por profissão de fé, nós não entramos no corpo porque levantamos a mão e aceitamos a Cristo, nós não entramos no corpo porque nascemos e quando crianças somos batizados, nós não entramos no corpo porque somos filhos de pais crentes, nós entramos no corpo porque o Espírito Santo aplica a obra da redenção através do sangue de Cristo na minha vida e me transforma em filho de Deus. E é assim que Ele, o Espírito Santo, me coloca dentro desse corpo invisível que nós não sabemos e nem conhecemos, mas que Deus conhece intimamente. E é para este corpo invisível que Deus dá os dons. Então, quando nós olhamos para isso, a gente precisa perceber de forma muito clara de que nós não devemos esperar que esses dons se manifestem na igreja local. Porque, eu vou ser muito claro com vocês para algumas coisas, porque tem muita gente que frequenta as nossas igrejas, as quatro paredes, que não pertencem ao corpo de Cristo. Vocês conseguem entender isso? Não é porque uma pessoa entra por aquela porta e frequenta a igreja, não é porque ela frequenta a igreja, não é porque ela canta os nossos cantos, não é porque ela lê a Bíblia, não é porque ela ora, não é porque ela prega, não é porque ela entrega o dízimo, não é porque ela obedece às leis da igreja, etc, etc, que faz com que essa pessoa seja filha de Deus. O que faz com que a pessoa seja filha de Deus é o sacrifício de Cristo aplicado à vida daquela pessoa, e o Espírito Santo então coloca este homem, esta mulher, esta criança, esse idoso no corpo de Cristo e o transforma em salvo. Salva. Então nós não podemos olhar para a igreja do mesmo jeito que a gente olha, e eu estou falando agora a igreja corpo de Cristo, do mesmo jeito que nós olhamos para a igreja local, onde as pessoas estão aqui assentadas nos bancos ou presentes aqui no palco. Nós somos um corpo de pessoas aqui que estamos transitando no mesmo ambiente, querendo a mesma coisa. Qual é o propósito da igreja? Desta igreja local aqui? O que vocês querem? O que diz geralmente nos lemas da igreja? Ou ninguém sabe? Valéria, ninguém sabe o propósito da igreja. Está todo mundo vindo aqui só para poder passar o tempo, né? Cultuar a Deus, salvação. Mas a igreja local tem um lema, não tem? Qual é o lema dessa igreja? Da igreja presbiteriana Reviver? Esse ano é o que? Avivamento? Transformação. Então nós temos os nossos lemas, os nossos temas, os nossos motivos, a nossa maneira de nos organizar, e isso é ótimo. Não tem nada de errado nisso. Ao contrário, não é tão bom a gente poder vir aqui na quarta-feira, 8 horas da noite, para poder discutir coisas da Bíblia? É bom ou não é? E é uma maneira de se organizar. Mas
Deus não deixou isso escrito na Bíblia. Então, se Deus não deixou isso escrito na Bíblia, então a gente não pode fazer. Não é assim que funciona. Deus não deixou um monte de coisa não escrito na Bíblia. Porque Ele pressupõe também que quando o Espírito Santo vier para nós iremos ter um pouco mais de bom senso para poder lidar com a vida. Por exemplo, Deus não deixou nada escrito na Bíblia sobre esse negócio aqui, essa caixinha de segredo aqui. Se eu pudesse, eu jogava fora, eu falo seriamente com vocês. E eu trabalho em tecnologia há mais de 30 anos. Mas eu odeio celular. Com todas as forças da minha alma, eu odeio celular. Eu não gosto desse negócio. Porque é muito invasivo. E eu estou com 4 técnicos trabalhando lá na FTCA com um problema que eu estou em servidores, etc. E eles estão querendo me achar aqui. Eu até deixei de lado aqui, tirei o som para ninguém me achar. Eu odeio essa invasão. Mas Deus falou sobre isso aqui na Bíblia? Então quer dizer que é pecado que nós usamos isso aqui? A gente pode até praticar pecado com isso aqui, né? Tem muita coisa, né? Pode inclusive tacar na cabeça de alguém e matar, né? Tem dessas coisas, né? Dentre outras coisas mais perigosas ainda. Mas o fato é de que há um bom senso que a gente tem que lidar com a vida. Mas o mais importante da igreja não é essa reunião que nós fazemos semana após semana, dia após dia, dentro do nosso templo. É muito gostoso estar aqui, é muito bom estar aqui. Mas o próprio nome igreja nos impulsiona para fora daqui. Igreja, e eu vou assim ser um pouco mais enfático com algumas coisas, igreja só é igreja de verdade fora daqui. Igreja só é igreja de Cristo fora dos seus portões. O nosso nome igreja, que está no Novo Testamento, a palavra lá é eclesia, que é formada de 2 palavras gregas, uma palavra que é ek, que tem a ver com a maneira como nós nos direcionamos, ou seja, ek é uma preposição no grego que tem uma indicação muito clara de levar-nos para fora de alguma coisa. Então, ek é literalmente para fora de. Eclesia, que vem de kalel, que é chamar, tem a ver com assembleia. Então, é uma assembleia, kalel, ek. É uma assembleia chamada para quê? Para fora. Igreja é uma assembleia chamada para fora. Para fora de onde? Para fora do templo. Para fora das nossas cosmovisões, para fora de nós mesmos, para fora do nosso egoísmo, para fora da nossa balbúrdia, para fora da nossa pecaminosidade, para fora da nossa idiosincrasia, para fora de nós mesmos, em direção ao outro. Então eu só sou igreja, você só é igreja, nós só somos igreja, quando nós estamos indo na direção do outro, para exercer o papel de Cristo na vida do outro. E isso tem muito a ver com cuidado. Cuidado é a principal função da igreja corpo. É de cuidar uns dos outros, é de cuidar de mim mesmo, é de cuidar do outro, é de cuidar dos que sofrem, é de cuidar dos que passam fome, é de cuidar daqueles que não têm salvação, é de cuidar daqueles que estão desesperados, é de cuidar daqueles que estão prestes a morrer, é de cuidar daqueles que já morreram, é de cuidar da família daqueles que já morreram, é de cuidar uns dos outros. Então, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, e aí a estrutura de Deus tem a ver com isso, cada uma dessas funções é uma função de exercício de cuidado para com a igreja. E de cuidado também para com aquelas pessoas que estão orbitando ao redor da igreja. É de cuidado também para aquelas pessoas que estão distantes da igreja. É de cuidado também para aquelas pessoas que nunca entrarão num templo religioso. É de cuidado também para pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Por exemplo, no mundo, apesar da internet existir e de celulares existirem para tudo que é lugar, né? No Brasil nós temos mais celular do que habitantes, né? É um negócio absurdo. Mas apesar da internet existir, rádio existir, TV existir, de nós imaginarmos que a comunicação já invadiu o mundo inteiro,
eu queria dizer para vocês que há mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus uma única vez sequer. Existem no mundo hoje 2.227 nações que não têm nenhuma presença de igreja dentro dela. Há no mundo 205, 206 países, mas esses países são divididos em nações. No Brasil nós temos mais de 300 nações diferentes, né? Os brasileiros, os ciganos, os quilombolas, os indígenas e assim por diante. Então no mundo há 2.227 nações que não foram alcançadas pelo Evangelho, que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. É função da igreja também cuidar destes que estão longe de Deus, de buscar aqueles que o Pai diz que há ovelhas ainda do meu aprisco que não estão dentro da minha casa, que eu quero ir lá buscar. Então você e eu, que pertencemos a esse corpo misto de Cristo e estamos distribuídos nestes ministérios aqui, temos a função de exercer as mãos, os pés, a boca, o amor, o cuidado, os olhos de Deus no mundo. É para isso que nós somos colocados aqui, é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados ao mundo justamente para podermos exercer as funções que Deus exerce no mundo. É através de mim e através de você que Deus vai exercer as funções, que Deus vai alcançar as pessoas, que Deus vai amar as pessoas, que Deus vai cuidar das pessoas, que Deus vai salvar as pessoas. Eu não sei se você tem o costume de ver anjos descendo do céu, tocando trombetas e anunciando o Evangelho de Cristo. Vocês veem isso? Mas realmente assim, a gente não está acostumado a andar por doutrina e de repente o céu abrir, um anjo descer e parar no meio da cidade e começar a pregar o Evangelho para todo mundo. Certo? Não é uma coisa corriqueira. Você não vai para o centro da cidade, vai no calçadão e tem um anjo em cima de um caixote lá, com aquelas asas lindas, maravilhosas, brilhando, pregando o Evangelho para todo mundo. Tem? Agora, por que não tem? Eu não sei porque Deus resolveu fazer isso. Talvez é uma coisa que a gente vai descobrir depois. Mas Deus resolveu usar você e a mim para isso. E eu não sei por quê, porque nós somos, os seres humanos são a coisa mais difícil de se movimentar em direção ao outro que existe na face da terra. Os animais não são assim. Os animais se cuidam. Eles se matam também. Mas eles se cuidam. É um negócio impressionante. Eles andam em bandos. Eles se protegem. Nós vivemos num egoísmo tão grande que o meu prazer precisa vir em primeiro lugar em relação ao outro. E Deus, quando olhou da eternidade, falou assim: eu vou usar esses que são pecaminosos desse jeito para que a minha vida seja manifesta todos os dias na vida das pessoas. Eu vou usar aquela igreja, aquele corpo, para que a minha presença se faça sentir em Londrina, nas famílias, na vida dos outros. Eu vou usar aquelas pessoas. E como é que Deus faz isso? Nos dando como dons à igreja, transformando pessoas como nós em apóstolos, em profetas, em pastores, em mestres, em evangelistas. E nesta transformação desses dons, desses ministérios, Ele nos entrega então estas funções primárias de fazer com que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus te chamou a este corpo local aqui da igreja, ou se você pertence a um outro corpo local de igreja, onde você estiver plantado como Deus te chamou, Deus deu para você dons. O ministério de Deus está dentro de você, esperando que você o exerça. Porque é para isso que você foi chamado. É para isso que você foi chamada. Nós não somos chamados à igreja para nos assentarmos domingo após domingo em nossos bancos e recebermos os deleites de Deus, o aprendizado de Deus, as mensagens de Deus, a vida de Deus, a bênção de Deus. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou ao mundo. Deus nos chamou para fora do nosso egoísmo. E é por isso que Ele nos deu dons.
para que nós possamos exercer este ministério. Ah, mas pastor, eu trabalho. Eu também. Eu trabalho 55 horas por semana. Eu sou gerente de tecnologia da Faculdade Teológica Sul-Americana. Durante 15 anos eu trabalhei como docente nessa faculdade. Eu sou docente há 36 anos. 34 anos. Tem 15 anos que eu trabalhei lá, vim para poder fazer o sistema de educação à distância da faculdade. Em 2004 eu cheguei aqui, em outubro. Fazem agora justamente 15 anos, nesse mês. Eu trabalho 55 horas por dia. Por semana. Quem dera um dia tivesse 25 horas. Mas eu trabalho 55 horas por semana. E eu ainda tenho uma esposa e 3 filhas. Né? Elas não me dão trabalho, não é isso. Mas eu tenho tempo também, tenho tempo para elas. E eu ainda prego em igrejas, eu ministro palestras, eu dou cursos, fora do meu trabalho de 55 horas por semana. Eu escrevo livros, eu escrevo artigos, eu oriento pessoas que estão estudando. Eu tenho grupos de orientação de plantadores de igreja no sul do Brasil e na Europa, em Portugal, em que eu me reúno com eles. Já deu 80 horas aí por semana. A questão não é, eu trabalho, eu sou ocupado. Não importa o que você faz, contanto que você faça isso para glorificar o nome de Deus no seu ministério. Não é que você tem que deixar o trabalho na escola, o trabalho no banco, o trabalho na empresa, o trabalho onde quer que seja, para exercer esse ministério. Não, é lá também que você tem que exercer esse ministério. Porque você foi colocado por Deus neste lugar, porque existem pessoas ao seu redor que precisam da manifestação do amor de Deus, e você é a manifestação do amor de Deus na vida destas pessoas. E se você não for, ninguém mais vai ser, porque você é a igreja. Você foi chamado para isso. Você foi colocado para isso neste lugar. Deus deu para você os dons para que você possa exercer isso neste lugar. Deus te chamou para isso, para que você, enquanto carrega pedras, faça o trabalho de Deus. Deus não nos chamou e não nos separou. Eu nasci no campo missionário, né? Minha família toda é missionária. Meu pai e minha mãe trabalharam durante 42 anos plantando igrejas no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. Meu pai começou a pastorear em 1952. Muitos de nós, quer dizer, eu não era, mas muitos de vocês aqui já eram nascidos, né? Mas alguns nem estavam nos planos ainda, né? Mas ele começou a trabalhar durante 42 anos plantando igreja. Eu nasci em 1964. E fiz igual a Jaque, eu entreguei minha idade, né? Pois é, não, deixa eu contar para lá, né? Mas o fato de que eu nasci no campo missionário. Nós morávamos num lugar chamado Pedra Azul, norte de Minas Gerais. E era um campo de trabalho da missão, da Central Mission, uma missão americana que meu pai trabalhava no Brasil. Antes de ter presbitério naquela região, era plantador de igreja. Meu pai pastoreou 180 igrejas ao longo da vida. Ele plantou 28 igrejas em 42 anos de ministério. Tem 28 lugares que estão abertos lá, porque Deus resolveu usar meu pai e minha mãe para poder plantar aquela igreja. Ótimo, maravilhoso. E eu estava lá, em 64, em Pedra Azul, e aí eu ia nascer. E o hospital da cidade fechou. E aí como é que faz para nascer o menino? Né? Mas não aceitava a parteira porque eu estava virado. Aí tinha que ir para o hospital. Eu já nasci virado, né? Nasci totalmente virado. Nasci de cabeça para baixo, né? Minha mãe falava que eu sou virado da breca, uma expressão antiga que poucos conhecem, mas a verdade é que eu era, como diz o pessoal de Minas Gerais, um menino peralta, né? E aí minha mãe, meu pai então entra no aviãozinho da missão, e aí sai de Pedra Azul, um médico da missão, dirigindo um aviãozinho da missão, levando meu pai e minha mãe de Pedra Azul para Almenara, uma cidade próxima onde o hospital estava funcionando. Só que nessa cidade não tinha campo de pouso. Aí teve que pousar no meio da rua, aí fecha a rua, né?
Aí o avião vai pousar no meio das casas. Aí vai para o hospital, aí nasce o menino, né? E grita, e chora, esperneia. Aí entra no avião, vai embora para casa e nunca mais volta para a cidade que nasceu. Eu nunca mais voltei lá, né? Mas eu nasci no campo missionário. Olha a pessoa que maravilha, né? Campo missionário, né? Que maravilha, plantação de igreja, isso, aquilo, outro. Gente, eu fui uma desgraça na vida dos meus pais. Porque eu não me converti. Eu fui me converter muito tarde. Aí eu mexi com tudo quanto é coisa que vocês podem pensar na vida e imaginar. Eu com 10 anos de idade eu liderava uma gangue, eu andava armado, eu tinha 38 na cintura, uma faca na bota. É uma desgraça completa e total. E minha mãe olhava para mim e falava assim: ai meu filho, como Deus ama meu filho. Eu olhava para aquele negócio e falava assim: Deus o quê, dona? E Deus então me chama, porque Deus tinha um plano. E Deus me leva a fazer aquele plano dele. Então, em todas as coisas que eu fiz a partir da minha conversão, eu fiz tentando, e é a tentativa humana mesmo, né? Glorificar o nome de Deus. Aí eu cresci, eu me tornei assessor de gabinete do prefeito da cidade. Aí esse prefeito depois se tornou governador, eu fui ser assessor do governador do estado, né? Um menino novo de 21, 22 anos, era assessor de gabinete do governador do estado. Só que maravilha. Eu já estava entrando para outra desgraça, a questão política. Mas em todos os lugares em que eu estava plantado porque Deus tinha um plano de amar e de abençoar aquelas pessoas que estavam naquele lugar, e eu é que deveria ser usado para isso. E em cada lugar que você está, é o lugar de você exercer os seus dons. Quem aqui só estuda? Só uma pessoa, duas? Né? Quem aqui trabalha fora de casa? Quem aqui faz o trabalho mais pesado? Trabalha em casa? Esse é o trabalho mais pesado. Também. As mulheres aqui, com certeza, a grande maioria delas faz jornada dupla, né? Trabalham fora de casa, dentro de casa, ou seja, é um negócio muito complicado. Mas dentro desses trabalhos em que nós estamos inseridos, dentro da escola, dentro das famílias, né, nós precisamos olhar para tudo isso como sendo oportunidades que Deus nos dá para exercermos os nossos dons. E aqui não estou autorizando vocês a serem clientes chatos, não é isso. Não é aquele que chega em tudo quanto é lugar e só fica falando mal de todo mundo. A sua igreja assim, a sua igreja assim, a sua igreja faz isso, a sua igreja faz aquilo outro. Né? E tem gente que é tão chato como crente, mas tão chato como crente, de que as festas de final de ano de família seriam melhor se ele não fosse. Em vez de abençoar, amaldiçoa. Você acha mesmo que Deus quer que nós sejamos aqueles crentes chatos que ficam o tempo todo pregando sobre o inferno, pregando sobre o diabo, pregando sobre os erros, pregando sobre a desgraça? A gente precisa sempre retornar à vida e olhar como Jesus exerceu o ministério. Jesus olhava para uma pecadora, para uma prostituta, o que ele fazia com ela? Olha só, prostituta, você vai para os quintos dos infernos, é isso que ele falava, né? Não, ele amava. E ele queria cuidar daquela pessoa. Ele inclusive queria proteger aquela pessoa da religião. Uma mulher prostituta foi trazida e ele falou assim: gente, vocês querem matar a mulher? Matem. Qual de vocês aí não tiver pecado, joga a pedra em cima dela e mata. Eu estou aqui, eu posso presenciar isso. E a coisa que mais me incomoda quando eu leio esse texto de novo, é porque Jesus está falando dele. Ele estava falando o seguinte: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembra que ele falou sobre isso? Quem é que não tinha pecado ali? Pois é. É como se ele dissesse assim: eu não tenho pecado, eu posso atirar as pedras, mas eu resolvi não atirar pedra nela. Agora vocês que têm pecado e que são pecaminosos como ela é, querem aqui exercer o poder da religião para cima de mim? Não. Ele amou. Mas ele disse: vai, não peques mais. Não importa o que ele disse de vai, não peques mais, mas ele amou. Ele amou ao ponto de morrer por aquela mulher que era prostituta.
mas então o outro, então, vamos esquecer a prostituta, vamos pensar no pastor. Ele também amou um pastor de Israel. Um camarada que era mestre da lei, doutor da lei, que não tinha coragem de procurá-lo de dia e foi de noite lá para poder perguntar. Ele amou aquele homem também, tanto que deu para ele talvez a coisa teológica mais profunda e mais inexplicável da face da terra, que nenhum teólogo consegue explicar, que é esse negócio chamado nascer de novo. A gente não consegue explicar isso. Ah, mas eu sei que ele nasceu de novo, é quando eu aceitava. Não, você não sabe, nem eu sei. Quem sabe é o Espírito Santo de Deus. E como ele faz, eu não tenho a mínima ideia. Porque o nascimento da carne a gente sabe, né? Um homem, uma mulher, tem relações sexuais, espermatozoide, no óvulo, forma uma criança, no útero, 9 meses depois, ela nasce e chora. Basicamente é isso, né? Aí depois come, cresce, faz cocô, muito, né? Aquela coisa toda, tal, vomita. É o nascimento da criança, né? É assim que funciona. E o nascimento do Espírito, como é que funciona? Eu não sei. Eu sei que acontece. Que o Espírito Santo faz. E ele faz todo esse processo porque ele quer fazer. E a gente não sabe nem de como ele veio, nem para onde ele vai, diz Jesus, né? Mas no meio de tudo isso Deus faz. E Deus, quando faz, Ele coloca a gente para que a gente possa se lembrar da vida de Cristo, de como Cristo amou as prostitutas, de como Cristo amou os coletores de impostos, de como Cristo amou os religiosos, apesar de entender que eles eram hipócritas e fariseus, mas Cristo amou aquelas pessoas ao ponto de morrer por elas. Como Cristo amou as mulheres, como Cristo amou as crianças, como Cristo amou os idosos, como Cristo amou as sogras. Ele não curou a sogra de Pedro? Não, ele amou as sogras, né? Como Cristo amou os mortos, Ele não ressuscitou pessoas? Como Cristo amou os amigos, como Cristo amou os inimigos da cruz. Ele falou assim: Pai, eles são os inimigos da cruz, mas perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí nós somos instados o tempo inteiro para lembrar da maneira como Cristo viveu um dia, e como Cristo viveu exercendo o poder que Deus havia dado para Ele. E aqui eu quero fazer uma ressalva sobre isso, porque Jesus não exerceu o poder dele como Deus na terra enquanto ele estava encarnado. A gente precisa sempre se lembrar disso. No livro de Filipenses, Paulo fala assim que Cristo se esvaziou, e quer dizer, não é que ele deixou o poder dele para lá, não há como ele fazer isso, né? O poder dele é inerente a ele, mas ele se esvaziar significa que ele não usou de prerrogativa o fato de ele ser Deus, e usou o seu poder na terra para poder facilitar as coisas com o ser humano, porque aí era muito fácil, né? Ah, Jesus vai ser encarnado homem, ok, mas ele continua exercendo o poder de Deus, ok, então não tem tentação para ele, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, porque Deus é poderoso o suficiente para poder fazer uma mágica. Mas Paulo diz para mim e para você de que esse Jesus que veio, ele veio como um homem de verdade, e veio sofrendo, inclusive ele morreu, né? Ele apanhou, ele foi cuspido, ele chorou, ele sentiu fome, sentiu abandono. O livro de Hebreus fala que ele sofreu todas as coisas que nós possamos pensar e imaginar. Então, todos aqueles sofrimentos, né? Aquela dor na perna já que você está sentindo, Jesus também sentiu. Eu tenho uma dor no ouvido insuportável, tem um zumbido aqui, não sei o que aconteceu, mas Jesus também deve ter sentido isso quando apanhou, e assim por diante. Mas como é que ele viveu? Ele não viveu reclamando das dores, ele não viveu reclamando do governo, e olha que o governo daquela época era pior do que o nosso. Em qualquer instância, seja de esquerda e direita, de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, império, qualquer coisa que fosse eu posso fazer, o Império Romano era pior. Mas ele não viveu reclamando do governo, não, porque ele sabia que tinha um propósito. E qual o propósito dele? Qual o propósito que era de Jesus? Ele veio amar as pessoas. A Bíblia fala assim: ele veio para os seus, ele veio para nós, ele veio para o mundo, ele veio para as pessoas, ele veio para a sua criação, ele veio porque ele quer restaurar isso, e ele quer amar isso, ele quer cuidar disso.
Então, quando eu olho para o ministério, eu me lembro de Jesus, quando Jesus vai iniciar o seu ministério. E aqui nós estamos falando da mesma coisa. Você e eu estamos no ministério. E que ministério é esse? É o serviço de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que você e eu façamos. E Jesus tinha a mesma coisa. Ele estava lá com seus 25 anos de idade e o pai dele, José, morreu. Historicamente, a Bíblia não fala, mas reminiscências de histórias que falam sobre a morte de José quando Jesus tinha 25 anos de idade. E ele então exerce o seu papel de ser chefe do lar. E ele passa a ser então um homem que vai sustentar aquela casa. E fica de 25 anos até os seus 30, morando ali com Maria, lá no lago de Genezaré, lá em cima e tudo mais e tal. E aí quando chega com uns 30 anos, que ele vai começar o ministério de Deus, aquilo para o qual Deus o chamou para exercer e preparar homens e mulheres para que quando ele fosse embora continuasse o seu ministério, ele então vai para o rio. E tem um camarada lá, pregando, falando sobre arrependimento, que é primo de Jesus, e se chama João. É João ou Batista. Dizem que Jesus era presbiteriano, né? Por isso que tinha um primo chamado João, né? Que era o Batista. Né? Coisa assim meio de família, né? Mas o fato é que Jesus vai para a beira do rio lá e tem um homem batizando. E ele fala assim: opa, é comigo mesmo, eu quero ser batizado, João. Aí João olha para Jesus e fala: peraí, você, Jesus? Não, eu preciso ser batizado por você. Ele fala assim: não, eu preciso cumprir o ministério. E aí, Jesus é batizado. Não sei se vocês já perceberam isso, mas Jesus, quando é batizado no rio, ali com João, acontece uma coisa muito importante, que é o Espírito Santo que desce sobre Jesus. Certo? E Deus fala assim: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Naquele momento, o Espírito Santo faz uma coisa com Jesus, que fez conosco. Naquele momento, o Espírito Santo reveste Jesus do poder do Espírito. E ele começa a exercer o ministério dele no poder do Espírito, não é no poder de Jesus. Lembra de Filipenses? Ele se esvaziou e aí ele se enche do poder do Espírito. Então todas as ações de Jesus na terra, enquanto ele exerceu o seu ministério, da primeira até a última, foram no poder do Espírito Santo de Deus. Me responde uma coisa: quem é que habita dentro de você? Quem? Hã? É o mesmo que habitou em Jesus e que dava poder para ele exercer o seu ministério. É o mesmo que está em nós. Tem uma descoberta interessante ali. O mesmo poder que estava em Cristo e que fez com que Cristo fizesse todas as obras que ele fez, está em cada um de nós para nos levar também a fazer as obras de Deus. E é isso que a gente precisa perceber, porque o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo, a vontade de Deus não mudou. Nós também somos homens e mulheres que podemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus nos deu então como presentes à igreja, justamente para exercermos. Porque se eu for olhar para Jesus é tudo aquilo ali e muito mais. Porque Jesus não tinha pecado, ele era um homem perfeito, ele conhecia Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo e com Deus, que nós não vamos ter nunca. Ok, nós somos homens e mulheres pecaminosos, mas ele nos repartiu em dons, e cada um de nós vai suprir uma parte. E se nós todos suprirmos uma parte, teremos Jesus no meio de nós, exercendo o seu poder, transformando a vida das pessoas, transformando a vida da igreja, cuidando de cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia de novo naquele mesmo texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E diz assim: e ele escolheu alguns. Vou esperar um pouco mais, até que todos digam amém. Efésios 4, 11. Amém? E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros
para evangelistas, outros ainda para pastores e outros para mestres. Efésios 4:11. Agora, por que ele fez isso? E ele continua no versículo 12 e versículo 13. Ele fez, e aqui eu estou usando uma outra versão, talvez não vai acompanhar a sua, mas pode acompanhar na sua. Ele fez isso, ou seja, ele deu os dons à igreja, ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a igreja a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao nosso conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Gente, o propósito dos dons é nos transformar em pessoas como Cristo. Por isso que esse dons do ministério é para que nós sejamos edificados ao ponto de que Cristo ocupe completamente nosso ser. E quando as pessoas olharem para nós, então, comecem a ver não a nós, mas a Cristo. Lembra que Paulo tinha algumas expressões assim bem estranhas, né? Ele falava assim, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. É estranho isso, né? É estranho quando a pessoa entende de que finalmente ela compreende o propósito da vida dela. E o propósito da vida dela não é ser Paulo. O propósito da vida dela é ser Cristo. O propósito da vida de Gedeon não é ser Gedeon. Não é ser marido de Auriciene, não é ser pai de Késia, Nicole e Mia. Não é ser pastor, não é ser professor. O propósito de Gedeon é ser Cristo. O propósito de cada um de nós é sermos Cristos. É por isso que Cristo nos chamou, é por isso que Deus nos chamou, é por isso que Deus deu o seu Filho, para que você e eu pudéssemos completamente sermos Cristo. Tem algumas coisas que nós não gostamos dessa história, porque assim, falar sobre o poder de Deus, né? Modificação, transformação, exercer ministério, ser Cristo, né? É muito legal, né? A gente se esquece do caminho que Cristo trilhou indo para a cruz, né? Essa parte a gente não quer ser Cristo. Não há maneira, eu queria dizer para você, não há maneira de sermos Cristo se não seguirmos pelo mesmo caminho que Cristo seguiu. E o primeiro caminho que Cristo seguiu foi de olhar para o Pai e dizer: ok, eu te obedeço, eu sou seu, faça comigo aquilo que você quiser. No momento em que você e eu nos rendermos a Deus, ao ponto de entregarmos toda a nossa vida mesmo, de verdade, sem restrições, sem medos, sem traumas, sem angústia, sem falta de fé, e nos entregarmos a Deus, mesmo que choremos, mesmo que morremos, mesmo que soframos, mesmo que qualquer coisa, nós continuarmos nos entregando a Deus, ao ponto de falar com Ele o seguinte: olha, faça conosco tudo o que você quiser, nós somos teus, queremos viver para o Senhor, queremos viver no Senhor, queremos viver através do Senhor, queremos ser Cristo na vida das pessoas. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus nos deu de presente a igreja, para sermos Jesus. Vocês se lembram, e aqui eu quero que vocês se lembrem comigo, Jesus falou uma coisa muito preciosa para os seus discípulos quando estava já finalizando o tempo dele na terra. Está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 28, e ele diz o seguinte: Pedro, João, Tiago, Mateuzinho, Mateusão, Gedeon, Valéria, todos nós. Jesus falou o seguinte: olha, eu estarei com vocês até o final dos tempos.
A gente não chegou no final dos tempos ainda, né? A gente está vivo, né? Certo? O tempo não chegou ao fim. Porque Deus fez um parêntese inicial, criou o tempo lá atrás, né? Para poder criar as coisas. E aí, que é chamado de início, né? Aí passa, aí tem um parêntese final, que é chamado de telos, fim. Tem um começo e tem um fim. O fim não chegou ainda, correto? Ou eu não estou sabendo e o fim já chegou? O fim não chegou ainda. Mas Jesus disse explicitamente que estaria conosco, presente conosco, até os confins dos séculos, até o final dos tempos, até o parêntese final, onde Deus vai fechar a história da humanidade e vai falar assim: pronto, eu cumpri todo o meu propósito. Quando chegar isso aqui, até quando chegar isso, Jesus vai estar conosco. Ele prometeu fazer isso. Amém? Amém. E sabe como é que Jesus faz isso? Que você e eu imaginamos Jesus aqui do lado, né? Ele está presente conosco, né? Porque ele está aqui do lado, né? Jesus está aqui caminhando comigo, fazendo tal, tal. Gente, Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos, principalmente através da vida de uns dos outros, de nós. Nós devemos ser este Jesus presente na vida do nosso irmão, da nossa irmã, daquelas pessoas. É através de nós, obedecendo a Deus, que Jesus vai estar presente na vida das pessoas. Não quer dizer que Ele não esteja presente misticamente, não. Está. Ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ok? Mas Ele resolveu estar presente na vida uns dos outros. E vamos pensar em nós aqui. Ele resolveu que nós deveríamos ser a presença de Cristo visível na vida uns dos outros, exercendo o papel de Cristo na vida uns dos outros, ensinando, amando, protegendo, restaurando, transformando, curando, ressuscitando, trazendo a vida, sofrendo junto, chorando junto, dormindo junto ao relento, morrendo pelo outro. Então, quando você e eu exercemos o nosso papel de Cristo na vida dos outros, nós cumprimos o nosso papel de chamado ministerial, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Não há outra vida que tenhamos que viver, é só essa, é de sermos Jesus. A primeira vez que eu participei de um culto numa cultura diferente da nossa, foi num lugar bem distante, e havia umas 500, 600 pessoas reunidas ao ar livre, assim. E no final do culto, várias pessoas se converteram com a pregação do missionário que estava lá pregando, e algumas dessas pessoas vieram para esse missionário chorando muito. E o missionário olhou para aqueles irmãos chorando ali e falou assim: nossa, eles estão chorando, eles entenderam realmente a mensagem de Cristo e foram impactados pelo poder do Espírito Santo. O missionário era meio sequinho, não conseguia enxergar a verdade. Eles estavam chorando por outra coisa. Porque a primeira pergunta que essas pessoas fizeram para esse missionário é o seguinte: escuta, fala para mim aqui uma coisa muito forte. Há quanto tempo você conhece essa mensagem de Jesus que veio para poder morrer por nós? Aí a pessoa fala: eu nasci no lar cristão, eu conheço desde que eu era criança. Qual é a sua idade? Ela tem 32 anos. Então tem 32 anos que você já conhece essa história? Aí você não entendeu o que eles estavam querendo perguntar, né? Ele falou assim: tem 32 anos que eu conheço essa história. Por que você demorou tanto para poder vir aqui trazer essa novidade para nós? Seus pais conhecem também essa história? A sua igreja no Brasil também conhece essa história? E o missionário presbiteriano, né? Ele falou assim: conhece. Há quanto tempo a sua igreja conhece? Há mais de 100 anos nós conhecemos essa história lá no Brasil, na nossa igreja. Por que vocês não vieram antes? Os meus pais morreram sem conhecer Jesus. Os meus avós morreram sem conhecer Jesus. Os meus tios morreram sem conhecer Jesus.
Nós vivemos há mais de 4.000 anos aqui sacrificando 300 animais por semana ao diabo. Nós sacrificamos 8 a 9 crianças por ano para o diabo. Eu sacrifiquei o meu filho de 8 anos de idade para o diabo. A minha irmã sacrificou 2 das suas filhas. Nós matamos as nossas crianças que nascem gêmeas porque entendemos que isso é algo que é contra o universo. As crianças cegas são mortas. As crianças que nascem com paralisia são enterradas vivas. Nós vivemos uma vida de inteira miséria, completa servidão ao diabo, e vocês conhecem essa mensagem há mais de 100 anos e nunca quiseram vir até nós para nos contar que Jesus é a salvação e que morreu por nós? Naquele dia, aquele missionário falando comigo, ele falou assim: eu entendi que eu não tenho sido, e nós não temos sido como igreja de Cristo, Cristo na vida daqueles que realmente precisam de Jesus. Exercer o ministério não é simplesmente nós pertencermos a uma escala do louvor, a uma escala da diaconia, uma escala de limpeza da igreja, uma escala de pregação ou outra coisa qualquer. Exercer o ministério é nós exercermos Cristo na vida das pessoas, exercendo cada uma dessas partes, como apóstolo na vida das pessoas, como profetas, como evangelistas, como pastores, como mestres, amando, cuidando, curando, exercendo os nossos dons, sofrendo junto, ajudando, auxiliando, dando alimentação para quem passa fome, remédio para quem tem doença, amor para quem falta amor, abraço para quem foi abandonado, salvação para quem não tem, palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de ânimo, tudo isso junto, exercendo na vida uns dos outros. Isso é o exercício dos dons. Então eu estou sendo bastante enfático com vocês e demorando um pouco mais para a gente poder chegar na parte prática sobre esses dons, para que vocês possam perceber de que muitas vezes nós buscamos os dons e queremos os dons e queremos o avivamento por puro egoísmo da nossa parte, porque nós queremos o poder de Deus para nós, queremos que Deus derrame sobre nós, queremos que o poder venha, e aí nós então queremos nos encher desse poder, mas para quê? Qual é o propósito? Se não for para gastar com o outro, se não for para cuidar do outro, se não for para pregar para o outro, se não for para amar o outro, que seja nada, irmão. Que não seja nada, que Deus não venha, que Deus não nos encha. Eu oro todos os dias ao Senhor dizendo que Deus não me deixe exercer nenhum tipo de ministério em que o Senhor não esteja na frente e sendo glorificado, porque eu preciso desesperadamente que a minha soberba, o meu orgulho sejam aplacados pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua vida, pela minha submissão, pela minha obediência, pela minha resignação. Outro dia eu tive que ligar para o Arthur e para a Valéria para pedir perdão para eles. Eles estavam na minha casa e eu fiz algo que não deveria fazer com a minha esposa. Né, mano? A soberba tomou conta de mim, eu tratei mal a minha esposa na frente dos dois. Que vergonha. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. É pecado mesmo, desgraça que tem dentro do meu coração. A soberba, o orgulho de querer alguma coisa. E no instante que eu percebo isso, eu preciso que Deus venha e faça alguma coisa comigo. Que retire de mim essa capacidade que eu tenho, humana, pecaminosa, de querer o poder de Deus para vivenciar coisas lindas e maravilhosas para Deus. Eu não quero saber disso. Não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer. O poder de Deus não é para nos transformar em luzes brilhantes e estrelas colocadas no céu. Não é para dar a gente destaque nos palcos da vida e para que as pessoas possam nos aplaudir, para falar como somos grandes servos e servas de Deus. O poder de Deus é para o serviço cristão.
é para o amor ao outro, é para a abnegação, é para a negação de nós mesmos. O poder de Deus é para que nós tenhamos a capacidade e o poder de fazer aquilo que Cristo falou. Você quer me seguir? Ok, pegue a sua cruz, tome a sua cruz todos os dias, coloque sobre você e me siga, siga pelo meu caminho, siga pelo caminho que eu fui, porque é o único caminho que eu tenho para você. Não há outro caminho a não ser Jesus, e Jesus, o caminho que ele trilhou. Ah, mas pastor, Jesus já morreu, Jesus já sacrificou, eu não preciso mais fazer isso. Mentira do diabo. Porque Cristo não está nos chamando simplesmente para termos uma coisa linda e maravilhosa. Cristo está chamando você e a mim para morrermos. Este é o chamado de Jesus. Ele te chamou hoje para você morrer hoje, e amanhã morre de novo, e morre de novo, e morre de novo. Quando ele falou assim: tome todos os dias a sua cruz, vem e me segue. E o que Cristo fez com a cruz dele? Ele colocou na parede, né, para ficar bem bonitinha, enfeitar, para lembrar do tempo em que ele tinha que carregar a cruz. Não, ele subiu naquela cruz e morreu. Seguir a Cristo todos os dias com a cruz é tomar a cruz, vir e morrer. Aí amanhã, de manhã, você ressuscita. Aí você sabe o que você faz de novo? Toma a cruz de novo, vem e morre de novo, 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 porque essa é a nossa vida quando nós morremos. E morrer para Cristo indica uma completa submissão à vontade de Deus, assim como Ele fez. Você se lembra do jardim de Getsemane, quando Jesus falou assim: Pai, é possível nós resolvermos o problema da humanidade, o problema da criação inteira, sem que eu tenha que subir naquela cruz e morrer? Deus falou assim: não. Aí Jesus falou assim: ok. Aí ele conversa com os seus discípulos, aí vem de novo e fala assim: Pai, pensando bem, é possível que eu cumpra a sua vontade e traga salvação para a humanidade sem ter que passar para a cruz? Aí Deus fala assim: não. Aí Jesus fala o quê? Dali a algum tempo, Jesus, agoniado no Getsemane, fala assim: Pai, é possível que o Senhor passe de mim esse cálice? É possível que a gente resolva esse problema sem que eu tenha que ir para aquela cruz, para me sentir abandonado, para ficar longe do Senhor, para que pela primeira vez na eternidade eu sinta que não estou junto do seu amor para sempre, para que o pecado da humanidade inteira, de todos os tempos, seja jogado em cima de mim? É possível que eu não tenha que passar por isso? Aí Deus olha para Jesus e fala assim: não. E aí Jesus fala assim: ok, então seja feita a sua vontade. Aí ele vai, sobe na cruz e morre por você e por mim, para que você e eu pudéssemos pegar a nossa cruz, chegar diante do Pai e dizer a mesma coisa: Pai, seja feita a tua vontade. Ser apóstolo do Senhor é dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Ser pastor diante do Senhor é dizer: seja feita a tua vontade. Ser profeta diante do Senhor é dizer: seja feita a tua vontade. Ser evangelista diante do Senhor é dizer: seja feita a tua vontade. Ser um mestre na igreja é dizer: seja feita a tua vontade. Porque a única coisa que importa na vida do cristão é cumprir a vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua, não são os nossos planos lindos e maravilhosos, mas são os planos eternos de Deus. Eu queria que você inclinasse sua cabeça para a gente poder orar. Eu prometo que na quarta-feira que vem nós vamos entrar de forma mais prática em cada um desses ministérios, e aí nós vamos, finalizado isso, fazer um teste para saber quem é que nós somos dentro do reino. Mas a coisa mais importante é que nós tenhamos essa capacidade de compreender o que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós é justamente
que a gente seja Cristo. Deus ama tanto Jesus, Deus ama tanto o seu Filho, que Ele quer milhões de pessoas parecidas com aquele Filho que é perfeito e maravilhoso. E para isso, então, Ele escolheu você e a mim, e nos deu dons, e nos deu o Espírito Santo para nos carregar no colo, se for preciso, mas nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. Até que, como Paulo disse aqui no final do versículo 13, para que nós cresçamos ao ponto de que Cristo ocupe completamente toda a nossa vida. É este o propósito da vida de Deus, que Jesus possa ocupar cada um de nós completamente. Pai, eu quero te agradecer por Jesus. Eu não sei o que seria de nós sem Ele. Não sei mesmo. Eu sei que para nós é muito difícil nós não só compreendermos este mistério que é a Tua vontade para a nossa vida, mas também de abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa vontade, para cumprir a Tua vontade. Mas eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nisso, que dê para nós esta capacidade vinda do alto, do poder do Santo Espírito de Deus, para que esse Espírito dentro de nós, a partir de agora, nos convença fortemente do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo vindouro. Nós somos Teus, mas queremos também exercer o nosso ministério junto com o Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Abre o céu e se derrama sobre nós. Vem com o Teu Santo Espírito, Pai, e nos enche, para nos ajudar todos os dias a tomarmos nossa cruz e seguirmos a Jesus até a morte. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, cuida das pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente nos ajuda a sermos Jesus na vida das pessoas. Não há profissão, não há função, não há riqueza, não há longevidade, não há saúde, não há nada melhor do que nós sermos Jesus na vida das pessoas. É disso que se trata a vida cristã. É disso que se trata a sua vida, irmãos. Então eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor dê para nós aqui, cada um de nós, a capacidade de não só compreendermos isso, mas de exercermos este poder dado pelo Teu Santo Espírito em nós, e que todos os dias nós venhamos a desejar esta vida de Cristo, e a vida de Cristo no meio das pessoas. Ajude a cada um de nós aqui a amar aqueles que não servem para ser amados. Ajude-nos a perdoar aqueles que não servem para ser perdoados. Nos ajude a cuidar das pessoas que não querem o nosso cuidado. Nos ajude a amar pessoas que nos odeiam. Nos ajude a querer o bem de uma comunidade que vive para si mesma. Nos ajude a transformar uma cidade que não quer ser transformada para a Tua glória. Nos ajude a ser testemunhas do Teu poder, da Tua palavra, da Tua salvação, para aqueles que debocham do Senhor e para aqueles que não querem saber do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos no meio de uma sociedade repleta de ideologias, repleta de dificuldades, repleta de gente pecaminosa como nós mesmos. O mal impera, o mal sobressai, a corrupção em nosso país fede, e quanto mais se mexe no meio da política, da empresa, da vida das pessoas, do dia a dia, do dinheiro, dos bens, do poder, das relações,
Quanto mais nós olhamos para isso, mais descobrimos o quanto somos pecaminosos, o quanto nós estamos podres e arraigados no poder do mal, Senhor. Mas é justamente por isso que o Senhor nos chamou, para que nós sejamos sal e luz para este mundo que está em trevas, em escuridão e empobrecido. Não adianta sermos sal aqui dentro da igreja somente, neste templo, nessas quatro paredes. É muito fácil sermos teus filhos e tuas filhas, seguirmos a ti, te louvarmos, cantarmos, exercermos o poder do ministério dentro da igreja local. É muito fácil nós abrirmos a boca e falarmos do Senhor aqui dentro. É muito fácil nós levantarmos nossos braços. É muito fácil nós nos ajoelharmos. É muito fácil nós entregarmos o dinheiro como dízimo ou como oferta. É muito fácil nós vivermos a vida perto de quem nos ama e perto de quem ama o Senhor. Mas é no meio da podridão que o Senhor realmente tem um chamado especial para a nossa vida. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a exercer, nos ajude a entender os nossos dons, para que a gente possa fazer aquilo que é o melhor no poder do Espírito Santo para glorificar o teu nome. É assim que nós queremos viver, porque somos tua igreja, fomos chamados pelo teu nome, somos do teu Santo Espírito e Ele nos colocou neste lugar com um propósito específico de vida. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado e pelas oportunidades que o Senhor nos dará. Eu quero te pedir que o Senhor se faça presente conosco até o fim de tudo, através da vida dos nossos irmãos. Eu preciso sentir o teu amor através da vida dessas pessoas que estão ao meu redor, assim como elas também precisam sentir o poder do teu Santo Espírito através da minha vida. Então essa troca, essa comunhão, esta vida que vivemos, que ela seja real, verdadeira, e que consigamos, ó Pai, olhar para a tua vida, para o teu ministério e saber que o teu Santo Espírito está de forma muito forte fazendo o tempo com que nós cresçamos, para que Cristo vá penetrando todas as nossas entranhas e nos fazendo mais parecidas com este amado Jesus. Obrigado por isso. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. Nós te obedecemos e te louvamos em nome desse mesmo Jesus que morreu por nós. Amém. Amém. Deus nos abençoe.